noite. E mediante a isso, Pai, eu oro agora, Pai, que todas as necessidades, tudo aquilo que eles têm orado e buscado no secreto, Pai, aquilo que eles têm buscado no Senhor, pelo coração doador, pela vida deles de renúncia, Senhor, aqueles que têm renunciado o mundo, que têm renunciado tantas coisas por amor ao Senhor, Pai, renunciado às coisas que o mundo nos oferece, Pai, por amor ao Senhor. Eu coloco cada uma dessas pessoas diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, pelo nome santo do Teu Filho amado, Pai, eu oro agora para que todas as necessidades sejam supridas, para que tudo aquilo, Senhor, que eles têm orado e buscado, Pai, em Ti, chegue na vida de cada um deles, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor voltará com a nossa recompensa, Pai. Está valendo a pena, Senhor, cada dia de renúncia, cada dia de doação, cada dia gasto, como a Tua palavra fala, Pai. Sim, nós estamos gastando, como Paulo fala na Tua palavra, os nossos dias. Mas nós sabemos que haverá uma grande recompensa por isso. E nós somos tão gratos pelo Teu grande amor, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu oro agora, Senhor, por portas abertas, por finanças, Pai, que estão paradas, Senhor, por portas abertas de trabalho, por ideias extraordinárias, por meios, Pai, chegando para os Teus filhos, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um Deus tão bom. E mediante assim nós confiamos, Pai. Mediante a Tua palavra nós confiamos no Teu grande amor, Senhor. E tudo que virá para nós, através da Tua palavra, Pai. Obrigada por essa noite, pela Tua palavra que vai ser ministrada. E o que o Senhor, Pai, que não saia de mim, Senhor. Nada que não venha, Senhor, de Ti para os Teus filhos, Pai. Que seja uma palavra rema para os nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada. Louvor até daqui a pouco. Graça e paz, queridos. Vocês podem sentar. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Eu queria trazer algo para vocês que Deus ministrou ao meu coração desde a semana passada, que Ele vem falando comigo sobre esse tema. E é um tema que normalmente eu não ministro muito, né? Oi. E uma irmãzinha ali que fazia tempo que eu não via. E eu, assim, veio no meu coração para eu estar trazendo. E quando foi essa semana, né, eu buscando da parte do Senhor, quando o Wellington trouxe a minha memória, que era eu que ia ministrar, que ele disse, está lá na escala. E eu comecei a pensar sobre esse tema, né? A verdadeira prosperidade que vem de Deus. Nós somos uma igreja que não temos problemas em falar sobre a prosperidade, porque nós queremos uma prosperidade verdadeira. Amém? Aquela prosperidade de fato que vem de Deus. A gente sabe que o nome prosperidade, ele já está bem gasto, por conta de realmente pessoas que têm ministrado e têm falado coisas que vai de confronto à palavra de Deus, têm se aproveitado mesmo para falar de uma teologia da prosperidade. Eu não sei se vocês viram o Edilson de Lira falando sobre isso essa semana, e ele falou com muita propriedade. Infelizmente, por conta de muitas pessoas, nós temos ouvido coisas bastante erradas. Mas eu quero falar sobre uma prosperidade que é muito mais do que dinheiro. Amém? A prosperidade, amados, ela não é sobre dinheiro, não é sobre as finanças. Mas a prosperidade, quem já nos ouviu aqui falando sobre isso, você sabe que a verdadeira prosperidade na Bíblia, ela não se limita a bens materiais. Bens materiais é uma consequência, é algo de fato que nós precisamos. Mas ela não se limita a isso. É muito mágico isso. A verdadeira prosperidade, a prosperidade, ela envolve paz, ela envolve saúde, ela envolve família, ela envolve propósito, ela envolve a presença de Deus. Amém?
A gente costuma dizer, você com certeza já ouviu isso, mas aqui alguém que falou sobre a prosperidade, ou se você fez o rema nessa matéria, você ouviu já a gente falando que tem muitas pessoas que elas têm, a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. Porque elas não têm paz, elas não têm saúde, né? Elas não têm a presença de Deus, elas vivem uma vida sem propósito. São pessoas que não têm família, porque elas buscam tanto o dinheiro, elas têm tanto dinheiro, mas elas não conseguem comprar a paz dela. A paz é uma coisa que a gente não compra. Não tem dinheiro no mundo que pague a nossa paz, que compre a nossa paz. Não tem dinheiro no mundo, queridos, que pague, que a gente consiga comprar uma família equilibrada, uma família em Deus, uma família nos caminhos do Senhor. Na verdade, não tem dinheiro no mundo que pague nós estarmos tão bem com a nossa saúde. Chegarmos no médico e ouvir, está tudo bem com seus exames, é ou não é? Né? Você ouvir no médico que passou por alguma enfermidade, só você está totalmente curado. Não tem dinheiro, amados, que pague a nossa paz, a nossa saúde, a nossa alegria. Amém? A gente sabe sim que precisa da parte financeira, como tão bem ministrou o Léo um tempo desse, um domingo desses. Mas, como ele também falou, isso não é o mais importante. Amém? Então, a prosperidade, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui essa noite é que a prosperidade é muito mais do que dinheiro. Amém? A 3 João, capítulo 1, versículo 2 diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu vou repetir esse versículo aqui, eu vou ler novamente. Está aqui? Então vamos lá. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Eu li aqui em outra versão. Então veja bem, queridos. Eu desejo, ou seja, que acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Será que hoje à noite nós podemos dizer que há prosperidade na nossa alma? Como é que nós estamos por dentro? Hoje eu perguntei à minha filha, ela disse: mamãe, olha como eu estou linda. E eu disse: está linda mesmo, mas eu quero saber como é que você está por dentro. Porque senão, não passa de um corpo maquiadinho ali, arrumadinho ali, mas por dentro. Então, como é que vai a nossa alma? A nossa prosperidade está ligada ali a como nós estamos por dentro, a quem nós somos de fato por dentro. Sabe, queridos, seria hipocrisia dizer que nós não precisamos da moeda, da troca, do dinheiro mesmo. Tudo no mundo é feito com dinheiro. Mas eu volto a dizer, de nada vale se nós não estivermos bem por dentro. Amém? Então, prosperidade, ela começa na alma. Então, se a nossa alma está bem, o resto vai fluir com equilíbrio. Amém, queridos? O resto flui com equilíbrio quando a nossa alma vai bem. Então, o primeiro conselho que eu vou te dar essa noite, pelo que a palavra diz, buscando essa prosperidade verdadeira que vem de Deus, é: comece por dentro. Amém? Comece, como a gente costuma dizer, verificando as crecas que a gente tem por dentro, melhorando por dentro, porque o resto vai fluir com equilíbrio. Amém? Prosperidade começa na alma. Amém? Então, Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é essas coisas que a Bíblia está falando? Está falando de roupas, trazendo assim, né, na palavra mesmo, em roupas, em comida. Tudo que a gente precisa. Se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, tudo que nós precisamos, amados, vai chegar. Tudo que você tem orado, tudo que você está precisando, vai chegar. Mas prosperidade, ela começa primeiramente com o nosso relacionamento com Deus.
Nós não temos como ser próspero em outras áreas se nós não somos, queridos, não temos a presença de Deus como a nossa prioridade. É tão triste quando a gente vê que as pessoas elas começam tão bem na igreja e elas vão lá e elas buscam, porque as pessoas elas costumam buscar as bênçãos, né, que Ele pode nos oferecer. Então chega o trabalho e aí Deus começa a prosperar, mas qual é a primeira coisa que ela faz? Eu estou cansado. Eu estou tão cansado. Quem trabalha em fábrica, né, que eu sei que é bem desgastante, eu vejo que as pessoas aqui da igreja que trabalham em fábrica, como é desgastante, acorda às 5 da manhã, chega em casa, tem que correr, é puxado. E fora as outras áreas aí, que para todo mundo que é difícil, né? Tem suas dificuldades. Mas de nada vai valer tanto sacrifício, o buscar tantos bens materiais, se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem resolvido, sabe? E infelizmente hoje tem sido muito comum nós vermos as pessoas deixando de priorizar Deus por conta de um trabalho, por conta de... eu não quero falar algumas coisas aqui, mas de tantas coisas que vêm na nossa mente, né? Então eu quero te aconselhar essa noite, como a sua maior prosperidade está em você começar um bom relacionamento com Deus, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe? Aí o seu trabalho, as demais coisas vão chegar com facilidade, vão chegar com mais tranquilidade. Amém? Porque vai ter descanso. Amém? Então, primeiro ponto, para que a gente tenha uma prosperidade, a prosperidade que vem de Deus, é que nós estejamos próximos, com um bom relacionamento com o Senhor, que a presença dele seja mais importante que dinheiro, seja mais importante que casa, seja mais importante que bens em geral, a presença de Deus. Muitas vezes eu me peguei murmurando, porque meu marido podia ter seguido por outros caminhos, em vez de ter seguido o caminho do pastoreio. E quantas vezes eu me peguei murmurando, poxa, o Wellington podia ter caminhado por um outro caminho que nós teríamos, e já vi minha mãe falando isso, meu irmão falando isso, mas sabe, uma vez, e algumas vezes, mas teve um dia que o Senhor me repreendeu de forma veemente, porque eu estava murmurando, porque o filho dele escolheu a melhor parte, e eu estava escolhendo, e eu estava querendo a outra parte, né? Porque eu posso falar por mim, acabo me movendo muitas vezes pela situação. Ele é mais, como vocês sabem, o pastor de vocês é mais centrado, né? Ele é mais tranquilo. Sofre, mas sofre com mais equilíbrio. Então, eu já me vi nessa posição de reclamar com o Senhor, porque Ele não escolheu um outro caminho. E Ele me repreendeu algumas vezes, mas teve uma vez que Ele foi bem específico e eu parei com isso. Às vezes eu ainda me pego falando, depois eu penso, falei besteira. Mas Ele disse, você está reclamando porque o meu filho escolheu a melhor parte? Sabe, amados, às vezes nós mulheres, a gente até reclama, falando agora de uma forma assim geral. Às vezes a gente reclama porque o nosso marido, não sei você, mas eu já vi mulheres reclamando porque o marido está dentro da igreja, porque está servindo, porque está fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí eu quero te perguntar, você está reclamando porque o seu marido está escolhendo a melhor parte, que é servir ao pai dele, de alguma forma, dando o trabalho dele, o serviço dele. Às vezes, a doação dele está em ajudar na manutenção da casa, braçalmente, e nós estamos reclamando porque ele está lá. Mas não seria, eu fico pensando, meu Deus, e se essa pessoa estivesse no mundo fazendo um monte de coisas erradas? Então, deixa eu te dizer uma coisa, priorize. Deixe o seu marido, deixe a sua esposa servir ao Senhor, porque eles estão escolhendo a melhor parte. Amém? Que é estar na presença do Senhor. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um segundo ponto que eu quero trazer para você sobre essa prosperidade com Deus. Queridos, Deus, Ele dá os meios para a prosperidade chegar. Ele não vai dar apenas o resultado do que nós queremos.
Ele dá meios. Quais são os meios que ele vai? Porque assim, eu acho que, né, tem muita gente que acha que Deus ele vai jogar as riquezas dos céus. Mas não é assim que funciona. Você já entende isso? Deus ele não joga as riquezas no céu, dos céus. Mas ele vai dar sabedoria, ele vai dar criatividade, ele vai dar força, ele vai te dar oportunidades. Ele vai dar meios para que você tenha o resultado de algo que você está querendo. Às vezes a gente está dentro de casa esperando as coisas acontecerem. Mas talvez Deus esteja te dando um meio, uma ideia. Como o Lucas ministrou, não sei quem lembra da ministração do Lucas aqui, o filho do pastor Isaías, que ele falando sobre isso. Uma ideia que Deus vai te dar. E aí você vai colocar em prática e Deus vai abrir as portas. São meios que Deus está te dando para o resultado que você está querendo. Então você tem um talento. Pega esse talento que Deus te deu e faz acontecer. Corre atrás. Não fica dentro de casa aguardando as coisas acontecerem. Esperando as coisas acontecerem. Amados, as coisas não caem do céu. Riquezas não caem do céu. Deus não vai jogar riquezas dos céus. Deuteronômio 8:18 diz que Ele dá força para que a gente adquira as riquezas. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar saúde, para que a gente adquira. Amém? Não é sobre a gente ficar aguardando que um irmão se compadeça e que ele vá dar alguma coisa para a gente. Não, queridos. Deus nos deu força. Deus nos deu saúde. A Bíblia deixa clara lá em Provérbios sobre o trabalho. Por que muita gente acha que trabalho não é... Não, queridos. Deus estabeleceu o trabalho desde lá no Gênesis. Lá em Gênesis. Então Deus vai dar meios. Não se contente com uma cesta básica. Não se contente com uma oferta. Ei, melhor dar do que receber. Tá tudo bem se precisar de uma oferta, se precisar de uma cesta, mas é por um tempo. Isso não pode ser algo comum. Eu estou acostumado com isso. Não. Tem coisas que nós podemos fazer. A família da minha madrasta, eu conversei, a gente esteve lá semana passada, e eu estava comentando com ela e com meu irmão que veio de João Pessoa. A gente veio visitar a minha madrasta, ele veio para a gente visitá-la, que ela está muito doente. E eu estava dizendo, a gente estava conversando com meus 2 irmãos por parte de pai, e eu estava dizendo a eles, se tem um defeito, sua família pode ter todos os defeitos, mas é um povo que corre atrás. Sabe? Porque eu estava reclamando com o meu irmão que mora aqui no Rio, que ele é muito acomodado, fica esperando, fica se fazendo de vítima, porque eu não tenho, porque eu não posso. Amados, nós temos que sair dessa posição de vitimismo, sabe? E nós temos que avançar, e Deus capacitou cada um aqui numa área. Talvez vai ter que colocar mais força no braço. Vai ter que servir de uma forma que seja mais... Outros vão servir mais com a mente. Outros vão, criar empresas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus capacita cada um de nós. Vamos sair dessa vida de vitimismo, sabe? De achar que é porque nada acontece para mim. Porque eu sou uma vítima da sociedade. Não, ninguém é vítima da sociedade. Nós nos colocamos nessa posição. Então eu quero te dizer essa noite, amados, que Deus ele não vai jogar riquezas do céu, mas Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar uma criatividade, Ele te dá saúde, Ele vai te dar força, Ele vai abrir portas. Mas vamos nós correr atrás, melhor dar do que receber. Não fique na posição de que eu estou cômodo aqui porque eu estou recebendo. Não aceite isso na sua vida. Deus fez você com um propósito. E o nosso propósito, queridos, não é ficar aguardando as coisas caírem do céu, não. Nós temos que correr atrás. Amém? Como eu li aqui para você, Ele te dá força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8:18 diz assim, completo: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Nós temos um exemplo na Bíblia que é José.
Você vê lá em Gênesis 41, José, o que Deus fez com José? Deus deu sabedoria administrativa para José. José, ele teve uma sabedoria tão grande na situação, que o Egito prosperou mesmo em tempos de crise, pela sabedoria que Deus deu a José. Então nós temos exemplos bíblicos, e eu poderia citar outros aqui, que eu vou até citar alguns daqui a pouco, que o Senhor deu a sabedoria administrativa, porque tem pessoas que elas têm uma sabedoria nessa área, né? Então você que talvez não tenha, precisa se juntar com alguém que tenha. Amém? Então assim, em meio ao caos que o Egito viveu, o que aconteceu? Por conta de José, aquele lugar prosperou em meio ao caos. Amém? Então Deus, você já tem aí sabedoria, força, graça, para viver um tempo de abundância, um tempo de coisas novas na sua vida. Uma ideia que Deus vai te dar, que Deus te dá, você coloca em prática e você vai prosperar. Amém? Terceiro ponto, fidelidade e obediência atrai prosperidade. Amados, a prosperidade divina, ela está conectada à fidelidade que nós temos com Deus. Lucas 16, verso 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E eu sei que você pode pensar, quando eu começar a falar nesse terceiro ponto, são 5 pontos que eu vou falar, e esse terceiro ponto aqui, você vai pensar, né? Sempre tem alguém que pensa, ela vai falar sobre dízimos, afinal de contas eu sou esposa de pastor, não posso falar sobre esse assunto, né? Mas nós somos livres em relação a isso, né? Mas eu quero te dizer algo, amados, dizimar, esse é o terceiro ponto, dos 5 pontos que eu quero trazer para você essa noite. Dizimar é para quem tem um coração de fato alinhado com Deus. Dizimar não é para qualquer um não, queridos. A gente tem que ter um coração alinhado mesmo com Deus, para dar 10% da nossa renda para Ele. Porque é muito mais fácil a gente doar tantas coisas para Ele, mas quando chega na hora de tirar do nosso bolso, a coisa aperta. É ou não é? Quando você vai dizimar 10 reais de 100 reais, é mais fácil. Mas quando você ganha 10 mil para dizimar 1.000 reais, talvez doa um pouquinho mais no bolso. Opa, o que foi aí? Recebe aí, irmão. Mas não vai doer no bolso, não. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente sabe que dói um pouquinho, porque vai mexer no nosso bolso. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, a estudar sobre isso, e que Deus trouxe isso para mim, sobre dizimar, é para quem de fato tem um coração alinhado, eu fiquei pensando por isso, realmente, Senhor, porque às vezes dizimar de um valor, de um salário mais baixo, é muito mais fácil. Mas conforme a renda vai crescendo, queridos, poucos fazem isso com liberalidade no coração. Malaquias 3, versículo 10... diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você está cansado já de ouvir, então vou ler rapidamente aqui para você. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Muitas vezes, amados, dizimar, ele é tratado, a gente lê esse versículo, alguns outros versículos, e trata isso como um simples ato financeiro. Dizimar é um simples ato financeiro. É uma obrigação. Nós dizimamos porque é uma obrigação, mas na verdade, dizimar revela algo muito mais profundo no nosso relacionamento com Deus. A nossa confiança nele e o lugar que ele ocupa em nossos corações está sendo revelado quando a gente também dizima. Porque é muito fácil nós dizermos para o Senhor: Senhor, eu estou gastando a minha vida, como nós cantamos aqui, né? Que o original da música é desgastando a nossa, mas doando o nosso tempo, doando a nossa vida, doando. Mas quando chega na parte das finanças, não, Senhor, aqui não. Então, dizimar está ligado à nossa confiança.
Está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Está ligado ao espaço que Ele ocupa no nosso coração. Dizimar está ligado a isso. Afinal de contas, nós estamos falando de 10% das nossas rendas, da nossa renda, né? E nós não ouvimos muito glória a Deus, nós não ouvimos muitos améns, porque a gente sabe que é um tema complicado. Mas, quando Deus trouxe isso ao meu coração para ministrar, eu nem discuti com Deus, nem fui morrer com Ele, como diz, né, o bom nordestino. Mas, eu quero trazer 3 coisas aqui para você. Na verdade, 2. Primeiro, sobre o dízimo. O dízimo é um princípio. Amém? A gente sempre diz aqui, o dízimo é um princípio. O dízimo não é um preço que nós temos que pagar. Amém, queridos? O dízimo é um princípio. Amém? O dízimo não é o preço da bênção. Eu vou dizimar para eu receber a bênção. Não, o dízimo, queridos, na verdade, ele revela algo muito mais profundo. Dízimo não é uma taxa que a gente paga para ter algo a Deus. Eu vou pagar o meu dízimo para ter algo de Deus. Não, amados. Dízimo é um princípio espiritual. Amém? É um princípio que revela a nossa obediência. Que revela a nossa gratidão. Poxa, Senhor, eu sou grato, porque eu tenho um trabalho, porque eu recebo um salário, porque eu tenho isso, tenho aquilo, e por isso eu sou grato. Então, dízimo fala de uma gratidão, da obediência a cumprir o princípio. E dízimo, queridos, também fala sobre fé. A gente dá, queridos, porque a gente sabe, do mesmo jeito que eu creio que Deus pode curar uma pessoa que tem uma doença, um câncer, por exemplo, eu creio que Deus é aquele que vai suprir todas as minhas necessidades. Amém? Então, é sobre fé, é sobre gratidão, dízimo, é sobre obediência. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu tenho fé, porque eu sou grato. Amém. Outro ponto importante sobre dízimo, e eu vou encerrar nessa parte de... Acho que eu tenho ainda tem mais uns pontinhos aqui, mas é rápido. Sobre dízimo, para eu ir para o outro ponto sobre prosperidade. Dízimo é um ato de honra a Deus. Quando você dizima, você está honrando a Deus. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Dízimo, queridos, é sobre primícias. É sobre a primeira parte. Nós não damos sobras, nós damos o primeiro, nós damos a melhor parte. Amém? Nós não vamos dar do que sobrou. Nós vamos dar a melhor parte, porque nós reconhecemos que Ele é tudo nas nossas vidas. Amém? Então, dizimar é um reconhecimento que tudo vem de Deus para as nossas mãos. R$10 que chegue na nossa mão veio de Deus. É tão bonitinho quando a gente ensina aos nossos filhos, olha, chegou, eu ganhei R$10 de fulano. Vou separar o dízimo. Não é tão bonitinho quando a gente vê, mas sabe que muitas vezes nós estamos negligenciando, não reconhecendo, tão preocupados com o nosso dia a dia. Então, dizimar também é um reconhecimento de que tudo vem de Deus para as nossas mãos. Dizimar, queridos, é um teste à nossa fidelidade, à nossa confiança em Deus. Quando a gente entrega o dízimo, nós estamos dizendo, Deus, eu confio que o Senhor cuida de mim. Melhor do que eu mesmo. Malaquias está dizendo que Ele abre as janelas dos céus. Sabe, Deus, Ele promete cuidar de quem é fiel. Aquele que é fiel, Ele está dizendo assim, olha, eu abro as janelas dos céus. A promessa de Malaquias aqui, eu quero te dizer, dentro desse contexto, não é apenas financeiro, não. Porque
Quando ele fala sobre abrir as janelas do céu, ele está falando aqui de proteção. Ele está falando aqui de provisão para a sua vida. Ele está falando de proteção para a sua vida. Ele está falando de direções que Ele vai te dar. Amém? Ele fala de favor sobre as nossas vidas. Como é bom, queridos, como nós somos favorecidos pelo Senhor. Não é isso? Então, quando Ele está abrindo as portas, as janelas do céu para você, está falando aqui de proteção, de provisão, de direção e de favor sobre as nossas vidas. Amém? E o último ponto que eu quero falar sobre dízimo, para eu passar para outro ponto de prosperidade, é sobre o dízimo. Você sempre escuta a gente falando sobre isso aqui na hora de momentos e ofertas, dízimos e ofertas, sobre dízimo, manter a casa de Deus viva e ativa. Não tem como nós mantermos um prédio desse sem os nossos dízimos, é ou não é? Todo mundo aqui sabe disso. Todos vocês são de casa. A maioria de vocês aqui são de casa e vocês sabem que tudo aqui ele tem um custo. Então, o dízimo também fala de manter a casa de Deus viva. Quando a gente dizima, a gente estava fazendo isso pela casa do Senhor. Porque aqui em Malaquias está dizendo assim, ó, para que haja mantimento na minha casa. Sabe, queridos, quando nós somos fiéis no dízimo, nós estamos contribuindo para que a obra de Deus avance. Nós estamos contribuindo para missões. Nós estamos contribuindo para ajudar aos necessitados. Aquelas pessoas que chegam para a gente e a gente conta com quem? Com a igreja. Para ajudar a estrutura da igreja, para que alcance mais vidas. A estrutura da igreja, ela alcança mais pessoas. As pessoas, elas, né, têm, como a gente brinca, a história do para que isso. Mas o para que isso é para a gente mesmo. Por que ar-condicionado? Quem é da época que aqui não tinha ar-condicionado? Insuportavelmente insuportável aqui, né? Para que as salas das crianças? Para que elas tenham para que elas tenham refrigério lá dentro, para que elas tenham a aulinha delas em paz lá dentro, não fique com aquele calor. A gente mantém a casa, não tem como a gente ficar no escuro, como é que o som vai funcionar? Não é isso? Então, a gente está mantendo a casa do Senhor. Amém? E isso não é... Se você está numa igreja, você entende que aquela igreja ali, ela tem uma administração, como a gente sempre fala nos dízimos e ofertas, tem uma administração. Não é isso? Então, dízimo, queridos, também não é sobre a quantidade. Eu só ganho R$100, então meu dízimo é R$10, não vai fazer diferença. Amados, dízimo está ligado à nossa fidelidade. Sabe, não é sobre a quantidade. É 10%, dízimo a gente sabe que é 10% daquilo que Deus já colocou em nossas mãos, mas Deus, Ele nos chama, não é para a gente dar por obrigação, mas é com alegria, é com amor, é com gratidão, é por obediência. Amém? Então, dízimo, queridos, é uma chave espiritual. Dízimo é uma chave espiritual. E quando eu não posso fazer nada se tem pessoas que estão pregando outras coisas e que estão falando outras coisas, e o diabo tem aproveitado, obviamente, porque ele é um aproveitador, para prejudicar as igrejas sérias. Mas o dízimo, ele é uma chave espiritual. Então, quando você entrega, quando eu entrego com fé, com alegria, nós estamos nos alinhando com os céus. Amém? E Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas dEle para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, gente, Deus, Ele é fiel, é o que a Bíblia diz, e eu fico com a Bíblia e ponto final. Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu olho aqui para essa igreja e eu estava pensando, né, há pouco sobre isso. Uma única pessoa abençoou a colocação dos ar-condicionados e a igreja se juntou e fez, acho que a parte elétrica, se eu não me engano. Uma única pessoa deu a placa da igreja. Uma única pessoa ofertou a mão de obra daquele aquário e disso aqui, né, desse. O Wellington, ele sempre diz, isso aqui tem nomes. Essas paredes, essas cadeiras têm nomes, porque a igreja ofertou a conta de luz e tantas outras coisas. E sabe, queridos, é sobre pessoas que deram com alegria.
independente de qualquer coisa. Então, cada coisa dessa aqui tem um nome. Pessoas específicas deram coisas específicas, mas também a igreja, com seus dízimos e ofertas, proporcionou um lugar melhor para a gente. Não sei se você lembra, você que é mais antigo, mas o que era isso aqui quando a gente chegou? Não era nada isso aqui. Não tinha nem a parede, não tinha nada aqui, nem fio elétrico aqui tinha. Foi os nossos dízimos e as nossas ofertas. Foram nomes específicos que Deus deu o comando de ofertar para que a gente tivesse um bom lugar. E você pode pensar assim, né? E você e o pastor? Nós fomos os primeiros dentro das nossas possibilidades. A gente tinha um Fit, um carrinho antigo. Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, eu digo, meu Deus do céu, eu fui contra. Logo de cara, assim, eu digo, como assim a gente vai ficar sem carro, Wellington? Mas Deus tinha falado com ele para ofertar o nosso carrinho. E a gente ofertou. Tivemos que fazer conseguir uma pessoa que confiasse em nós para ter um valor para a gente pagar um cartão para a gente parcelar a entrada desse carro que a gente está agora. Mas sabe, queridos, Deus, Ele proveu todas as parcelas e a gente já terminou de pagar o empréstimo que a gente precisou fazer para dar a entrada no carro. E agora a gente tem só as prestações. Porque Deus honrou a fidelidade do nosso coração. Porque Deus honra, queridos. Agora, temos que ser os primeiros a investir nessa obra. Afinal de contas, se a gente não acreditar, como é que os demais vão acreditar? Eu lembro quando o Senhor falou para mim, minha mãe, ela me deu, quem me conhece sabe que eu gosto dessa coisa tecnológica, eu gosto de tablet, tablet, né, de iPhone, eu gosto dessas coisas, eu gosto da coisa tecnológica, eu acho legal isso. E com minha mãe, ela me deu um iPhone 14 Plus. Eu queria tanto. Aí uma vez ela veio aqui em Resende, ela disse, vamos lá. Entrou numa loja da Vivo e comprou um para mim. Eu fiquei, né, toda orgulhosa lá com meu telefone grande e tal. E aí o Senhor falou comigo um tempo depois, a gente passando aí pelos perrengues aí dos aluguéis da vida da igreja, né? E o Senhor falou, e aí eu lembro que o Wellington disse, mas você vai dar o seu celular, porque ele sabe que eu gosto, né? Ele sabe que eu gosto do celular. E eu gosto de um celular assim mais cheio desse negocinho. Ele disse, não, mas o Senhor falou para eu dar. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, queridos, Deus proveu para mim, assim que eu cheguei lá, o meu cunhado, que é o irmão dele que mora lá, mora em uma outra cidade, eu estava em Orlando e ele em Naples, e vocês sabem, né, que eu passei aquele tempo lá, por uma questão de necessidade mesmo. Ele fez chegar na minha mão. No mesmo final de semana, acho que foi, no mesmo final de semana, eu cheguei no finalzinho do ano, acho que foi perto do Ano Novo, ele chegou lá, ele viajou para ir lá me ver, e aí o pastor Sérgio estava lá, né, que vocês conhecem o apóstolo Sérgio, e eu estava na casa deles ainda naquele final de semana, né, eu fui passar o Ano Novo com eles, e ele chegou lá com um iPhone para mim. Porque Deus é assim, queridos. Mas eu não fiquei, não foi sobre barganha, não foi sobre esperar algo. Quando foi o carro, a ideia no início era ficar sem carro. Mas a gente viu, ficar sem carro não vai dar para a gente. Então a gente vai ter que procurar outros caminhos. Mas sabe, não é sobre uma barganha, é sobre confiar num Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Deus, amados, Ele é fiel. Na prática disso tudo, eu quero te aconselhar, dizime, oferte, seja generoso, mas não como barganha, mas como uma expressão de gratidão e de confiança a Deus. Quando você ofertar, quando você dizimar, quando você der algo ao Senhor, quando você der algo à casa do Senhor, quando você fizer qualquer coisa, não, Pai, eu não estou fazendo por barganha, porque eu estou esperando algo em troca. Mas, Senhor, isso aqui é por gratidão e pela confiança que eu tenho no Senhor na minha vida. Amém? Então, queridos, esses são alguns pontos sobre dízimos que eu queria trazer para você. E continuando ainda nesse tema prosperidade, eu já estou finalizando. A prosperidade, ela vem para o Filho de Deus com um propósito. Amém? Deus, Ele não nos prospera só para o nosso conforto. Deus, Ele nos prospera para que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Você pode ser a resposta para alguém. Da sua casa, na rua. Você pode ser resposta. Deus, Ele vai te prosperar com esse propósito.
de abençoar outras pessoas, de abençoar vidas, de abençoar instituições, de abençoar ONGs. Amém? Deus, Ele vai te prosperar para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Você recebe isso? 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que superabundeis em toda boa obra. Amém? Vou repetir: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que superabundeis em toda a boa obra. Abraão, ele foi abençoado demais. Para o quê? Para ser uma bênção. Você conhece a história de Abraão? Abraão, ele foi abençoado para ser uma bênção. Você pode depois ler isso lá em Gênesis 12. Você vê lá, ele foi abençoado para abençoar outros. Então, a prosperidade, ela tem um propósito, não é só para a gente. Eu lembro que quando eu estava lá nos Estados Unidos e que recursos chegaram para a gente, o Senhor trazia na minha mente: mande tanto para fulano, mande tanto para Beltrano. E agora tem gente que não sabe receber. Pastor Humberto lá de Recife, né? Todo mundo aqui sabe quem é Humberto, né? Humberto Albuquerque, ele disse, quando ele veio aqui, que ele fez a transição, ele, do pastor Sá para a gente, ele disse algo bem interessante. Ele disse: tem gente que precisa aprender a receber. Né? Algo assim que ele disse, porque a esposa dele teve uma direção de dar um sapato para uma certa pessoa, e ela não queria receber de jeito nenhum. E Deus disse, e ele começou a ministrar sobre isso, porque tem pessoas que têm dificuldade. E eu, lembrando sobre isso, eu lembro que o Senhor falou para eu mandar uma oferta para uma irmã, para ela comprar uns medicamentos. E aí eu, vamos dizer que eu tenha mandado, sei lá, um valor X. E aí, vamos dizer que naquilo ali sobrou, teve um troco, ela não precisou gastar com todos aqueles medicamentos. Sobrou um dinheiro. Aí a irmã foi e depositou na minha conta de volta. Olha, isso aqui foi o que sobrou da oferta que você mandou. Eu disse: minha irmã, você precisa aprender a receber. Eu não mandei pedindo troco para você. Então aprenda a receber, amém? Quando alguém for guiado, só se a pessoa disser: olha, você compra, o que sobrar você me dá. Tá certo? Mas Deus, Ele vai nos abençoar. E eu fui tão abençoada. Eu não sei, queridos, eu acredito que vocês tinham essa mesma sensação que eu tinha. É melhor dar do que receber. Eu me sentia muito melhor quando eu dou do que eu me sinto melhor do que eu recebo. Eu recebo também. É bom receber, é bom você se sentir amado, é ou não é? Mas é tão bom quando a gente dá, né? Que a gente está sendo resposta para alguém, que a gente está ajudando alguém no momento de aflição, ou que a gente está só abençoando. Não é? Então, você tem um propósito. As bênçãos que chegam para você têm um propósito. E o último ponto, para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Cuidado com o amor ao dinheiro, aos bens. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Por que as pessoas não dizimam? Porque elas são, os que não dizimam, né? Não estou falando de vocês, aqui eu estou. Mas por que tem pessoas que não dizimam? Porque elas são apegadas ao dinheiro. Não é? Porque o dinheiro aquilo ali, a confiança dela está ali no dinheiro. Então, cuidado com esse amor. Não estou falando sobre uma administração, sobre você poupar, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre esse amor, sobre esse apego, sobre eu não vou dar porque pode ser que lá na frente falte. Está pensando lá? Né? Tem coisas que vão vir, tem coisas que vão vir para nossas mãos que é para a gente repartir. Algumas coisas é para o nosso alimento, mas outras é para a gente doar mesmo. Tá certo? Então, eu quero te trazer esse alerta. Amém? A prosperidade de Deus nunca deve tomar o lugar do Deus da prosperidade. Então, a prosperidade de Deus nunca deve tomar o lugar do Deus da prosperidade. Então, a prosperidade que
aquilo que Deus tem te dado, tudo que tem acontecido na sua vida, que não tome o lugar de Deus na sua vida. Amém? Que Ele seja o primeiro, a primeira parte. Sabe? Se deixe ser guiado para ser generoso para as pessoas que estão precisando que a gente seja a resposta para elas. É tão bom quando a gente é resposta de oração para pessoas. Então, seja a resposta e não deixe dinheiro, não deixe bens materiais, não deixe nada dessas coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida. Amém? Então, nunca deseje a bênção mais do que o abençoador. Amém? Nunca deseje mais os bens do que a Deus. Que Deus seja primeiro em nossas vidas. Amém? Louvor, por favor, eu vou finalizar agora. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque eu falei demais. Mas eu estou no tempo, hein, pastor? Estou no tempo. Amém. Prosperidade bíblica é viver em alinhamento com Deus, sendo suprido em todas as áreas e tendo o coração livre para servir. Não é sobre ostentação, mas sobre frutificar para o reino. Amém? Prosperidade bíblica é viver em alinhamento com Deus, sendo suprido em todas as áreas e tendo um coração livre para servir. Não é sobre ostentação, mas é sobre frutificar para o reino. Amém? Então frutifique, queridos, tudo aquilo que chegar nas suas mãos, seja doador, seja abençoador, que o teu Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa, como a Bíblia diz, Ele vai fazer superabundar os seus celeiros. Amém? Não retenha, seja doador, seja abençoador. Sabe, eu já dizimo, então é o suficiente, não seja generoso. A Bíblia fala sobre a nossa generosidade. Amém? Seja generoso em tudo que você faz. Não retenha. Amém? Você quer viver uma vida próspera de verdade? Você quer viver uma vida próspera de verdade, queridos? Comece colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Entregue tudo a Ele, entregue sua vida, seus planos, seus recursos, confie que Ele é o seu pastor e que nada vai faltar. Doe a sua vida, amém? Doe, gaste o seu tempo mesmo com o Senhor, gaste mesmo, se doe. Às vezes a gente está, como Paulo fala na palavra dele, a gente está gastando, a gente está se gastando. Está tudo bem, a gente está plantando no lugar certo, a gente está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então sejamos como Paulo, vamos doar o nosso tempo, que a igreja, sabe, ela não seja um fardo para nós. A gente está muito na igreja, nós não podíamos estar em melhor lugar, queridos. Eu não sei você, mas a igreja, o pastor sempre diz, salvou a vida deles, a igreja salvou a minha vida. Hoje a minha mãe estava dizendo, a gente passou por uma situação bem ruim hoje, e eu conversando com a minha mãe, ela disse, glória a Deus. Porque ela disse, eu não criei vocês da forma correta, mas eu fico tão feliz porque você encontrou Deus a tempo. Sabe, queridos, você está num bom lugar, você está debaixo, tem segurança para você, seus filhos aí num departamento infantil, você criando seus filhos, mesmo que eles nos deem trabalho, que eles tragam às vezes alguns desgostos para a gente, que façam alguma coisa, mas todos nós já erramos em algum momento, e a gente está aqui para criar eles. Então, que bom que você encontrou a Deus, que bom que você foi encontrado, que bom. Então estar na igreja, estar cultuando uma quinta e um domingo, estar servindo em um departamento que seja, estar servindo uma vez por semana na escola, que trouxe uma palavra tão poderosa, mas parece que depois que a gente sai da escola, a gente esquece. Aquilo deixa de ser tão poderoso na nossa vida. E aí a gente fica tão preocupado com os nossos afazeres, com a nossa vida lá fora. E é tão mais importante o que a gente tem para fazer.
E Deus, Ele passa, a igreja passa a ser o segundo plano. Mas deixa eu te falar, mas a minha vida, ela com Deus não deixou. Amados, isso é uma mentira, que Satanás está querendo que a gente acredite. Nós temos que priorizar a nossa família, nós temos que andar com a nossa família, nós temos que colocar a família é o nosso primeiro ministério, mas a casa do Senhor, ela precisa de nós. Ela precisa do nosso serviço, ela precisa do nosso dinheiro, ela precisa das nossas ofertas, ela precisa dos nossos dízimos, ela precisa da gente, ela precisa da nossa mão de obra, ela precisa que a gente se desgaste mesmo. Então seja generoso com aquele que te deu vida. Amém? Seja generoso, não seja ingrato. Nós temos visto, a gente tem ouvido tanto, olha, a gente tem algumas palavras que elas são bíblicas, né? Como honra, como gratidão, mas elas têm sido tão mal usadas, que elas têm, quando a gente escuta a pessoa falando, chega a dar eu digo, Pai, me perdoa, Senhor. Porque a gente não está honrando a Deus como a gente deveria. A gente não está sendo grato a Deus como nós deveríamos ser. Tanta coisa acontecendo, tantas pessoas falando gratidão, Senhor. Será que nós estamos sendo gratos de fato ao Senhor com a nossa vida? Ou nós estamos colocando o nosso eu em primeiro lugar? As nossas vontades em primeiro lugar? Hoje eu vou ficar em casa porque... hoje eu vou sair. Aí escolhe o dia de culto. Que gratidão é essa? Leila, Deus entende. Gente, eu tenho minhas dúvidas que Deus entenda essas coisas da gente. Esses mimimis da gente. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu não estou aqui para trazer condenação para ninguém. A palavra que Deus me deu foi sobre a prosperidade de fato que vem dele. Amém? E ela foi rema para a minha vida. Eu espero que ela tenha sido rema para a sua vida. Amém? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música aí, Deus falou tanto comigo, queridos. E Deus já me repreendeu tantas vezes, porque eu... acho que até hoje, lá na casa da Tati, eu falei alguma coisa sobre isso. De vez em quando eu tenho que estar pedindo perdão ao Senhor. Por eu estar murmurando por Ele ter feito a escolha de ser... pastor, eu estou falando de coração para vocês, estou mostrando o meu pecado para vocês. Mas Ele escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte? Você tem... não estou dizendo para você largar seu emprego não, tá? Mas eu estou falando sobre você doar o seu tempo, de você, de fato, dizer, Pai, eu estou tão cansado, mas eu vou fazer isso porque eu te amo. Eu vou para a igreja, Senhor, eu vou largar essas coisas aqui, eu vou largar a bebida, eu vou largar o cigarro, ou eu vou largar algo que tenha sido, que esteja te atrapalhando o seu caminhar com Deus. Então eu quero te convidar essa noite a cantar mais uma vez essa música que a Ruth cantou, e que seja do coração mesmo, né? E como eu sempre digo, não é sobre perfeição, mas é sobre nós melhorarmos dia após dia. E uma coisa que eu quero te incentivar, que a gente incentiva em todos os cultos, queridos, convide pessoas para estar aqui conosco. Eu mandei lá no grupo de mulheres esses dias, né, umas coisas bem erradas que têm acontecido no meio cristão mesmo. Profetas falsos que têm se levantado, coisas que têm acontecido que têm envergonhado, e isso tem atrapalhado a igreja do Senhor. Então as pessoas, elas estão querendo igrejas grandes, igrejas que elas não sejam vistas. Mas olha, eu queria te incentivar, convida pessoas a estarem aqui, porque você sabe que você está num bom lugar, que tem uma palavra equilibrada, que traz de verdade para você as verdades da palavra. Nós acreditamos no mover de Deus, nós acreditamos nos profetas, mas nós somos uma igreja séria no que se diz ao ensino da palavra. Não é à toa que nós somos conhecidos como uma igreja escola no Brasil, porque nisso é prioridade para a gente. Nós não estamos por
por um mover ou por... Não, isso é importante, isso acontece. Existem os cultos para isso, como o pastor fala. Mas existem os cultos. Em todo culto você vai ouvir uma boa palavra. Nós tivemos uma palavra, foi quinta-feira da Carla, não foi? Poderosa. Como eu fui abençoada, como eu fui edificada. Ministros que têm passado por aqui, que têm trazido palavras que têm sido salvação para as nossas vidas. Então pega isso. Você está num bom lugar, convida as pessoas. Fala dessa palavra para elas, faça com que elas desejem o que você está recebendo aqui. Amém? Pode ir. Tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e a cada vez mais diminuindo. Quem importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de te desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou dando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou dando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. O governo está nele, veja, ele traz. Siga a sua recompensa, ele virá. Soberano, oh, ele virá. O governo está nele, veja, ele traz. Siga a sua recompensa, é ele. Por ele que eu estou dando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou dando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, dono
pode cantar isso? E é Ele, por Ele que eu estou doando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus. Todos prósperos? Amém. Está conosco praticar, amém? Confiar no Senhor e pôr em prática aquilo que nós aprendemos, amém? Eu quero te lembrar apenas dos nossos cultos ordinários. Às quintas, super quintas, 20 horas. Estamos iniciando um novo mês com um tema muito especial, não se esqueça disso. Estaremos aqui orando pelas nossas famílias, construindo e declarando aquilo que nós desejamos para os nossos filhos, para a família dos nossos filhos, para aquilo que nós vamos viver dentro da nossa casa e ao longo de todas as nossas vidas. Começa hoje, amém, queridos? Então esteja aqui na nossa Super Quinta às 20 horas e nos nossos cultos da família às 18h30 aos domingos. Pai, nós queremos te render graças por essa boa palavra que nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque profundamente, Pai, o Senhor tocou os nossos corações e estamos desejosos de agradar a você, prosseguindo em praticar aquilo que você nos ensinou. Declaramos uma semana cheia de bênçãos, declaramos que a tua mão está sobre nós e que tudo aquilo que nós temos para viver esses dias será com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz na prática da palavra.